Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Querido irmão, querida irmã, paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, a Virgem Imaculada. Hoje é dia 14 de junho de 2021, estamos na segunda-feira dentro da 11ª semana do tempo comum. Vamos à nossa meditação diária, nossa homilia de todos os dias. O texto da primeira leitura é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Em tudo nos recomendamos como ministros de Deus. O salmo responsorial é o 97. O Senhor fez conhecer a salvação. Repetindo, o Senhor fez conhecer a salvação. Atentos à escuta do Santo Evangelho. Mateus capítulo 5, versículos 38 ao 42. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador de 7 dons, ilumine nossa mente, o nosso coração, para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. O tema para a nossa reflexão desse dia é este: da vingança para a reconciliação. Da vingança para a reconciliação. O convite que Jesus nos faz na passagem do Evangelho desse dia é para que nós rompamos com a espiral de violência que marca tristemente as relações entre as pessoas desde sempre. Algo que talvez nossa geração não havia visto até então. Líamos nas páginas da história o quanto a convivência humana foi marcada constantemente por conflitos infindáveis entre povos, brigas, guerras, rixas, etc. Todavia, estamos sentindo na pele o quanto sofre a humanidade quando esta não sabe viver a caridade ensinada por Jesus. Infelizmente, o ódio está sendo disseminado por todo canto, por grupos das mais variadas posições políticas e ideológicas. Radicalizaram praticamente tudo. Não há sinais de moderação em nenhum dos lados mais comentados nos últimos tempos. Direita, para mim aqui é esquerda. Esquerda, direita, destilam ódio, principalmente nas redes sociais. E extremistas de ambos os grupos querem que todo mundo embarque nessa onda do nós contra eles. Querem nos impor que devemos odiar quem não pensa como a gente. E até, a palavra da moda, cancelar essa pessoa que faz parte de outra trupe, caso seja possível. Amor, perdão, reconciliação, esquece. Essas palavras não existem no vocabulário desses grupos. E quando mencionam tais palavras, o fazem de forma instrumentalizada, quando convém para as suas ideias. Temos visto muitas famílias vivendo um verdadeiro cisma, ou seja, uma ruptura entre seus membros. E dentro desse cenário hostil que se estabeleceu,
muitas amizades também foram profundamente abaladas, ou até mesmo desfeitas, por causa dessa sanha coletiva de nossos tempos. Acredite, preste bastante atenção, você que escuta a gente. Eu sei que nós temos um contato diário da meditação da palavra. Poucos têm esse acesso, poucos se importam, mas não importa o tamanho da quantidade, o que importa é que você que está escutando, que você siga a vontade de Deus. Importa que você que está escutando faça a diferença. Não pense no plural, pense no singular, que a partir de você isso vai também chegar a outras pessoas. Mas acredite, você não é obrigado a entrar nesse jogo, onde todos perdem. Você não é obrigado a entrar nesse jogo se você não quiser. Não se deixe levar pelo espírito de vingança que tem feito tanta gente se matar. Se não literalmente, ao menos moralmente, emocionalmente, isso acontece com muita frequência. Não é um conselho que eu, Padre Elton, estou dando a você. Eu só estou repetindo o ensino do próprio Cristo. No trecho do Sermão da Montanha que acabamos de escutar, ele nos diz com muita clareza que nós não devemos enfrentar quem é malvado. Está no versículo 39. Isto é, não é para nos assemelharmos a esse tipo de pessoa, copiando o que nela há de pior, caindo na trama do ódio por ela tecida, e assim repetirmos o mesmo enredo. Lendo essa passagem do Evangelho, me veio também à mente a lembrança de um seriado que assisti faz muito tempo, numa dessas plataformas de streaming. Trata-se de Revenge, que numa tradução literal significa vingança. Olha, contém spoiler, tá? Se você não quer ter as informações do seriado antes, pula essa parte. Mas não pula não, para você entender o porquê que o padre está trazendo esse pequeno comentário a respeito do seriado, para você entender o que estamos falando hoje. A protagonista da série, Amanda Clarke, depois de muito tempo, volta para determinado lugar com um objetivo muito claro: vingar-se de todos aqueles que no passado causaram mal ao seu pai, o acusando falsa e injustamente de terrorismo, o que fez com que ele fosse julgado e condenado à prisão, onde acabou sendo assassinado. No desenrolar da série, fica notório que o desejo de vingança cegou de tal forma Amanda Clarke, que, buscando vingar-se principalmente da mulher que amou e traiu o seu pai, ela foi machucando simultaneamente pessoas que eram alvos de sua vingança, bem como também aquelas que ela amava. Vingar-se não trouxe a ela a felicidade. Pelo contrário, sua vida foi o tempo todo um inferno. E olha que ela teve muitas oportunidades para cessar fogo, acabar com a espiral de vingança, de revide, mas Amanda Clarke não o fez. Deixa para lá agora o seriado, né? Senão eu vou contar tudo para vocês vão ficar bravos com o padre. Oferecer outra face quando somos atingidos num lado parece ser uma orientação em prol da injustiça. Como assim? Leva um tapa, oferece outro lado para levar outro tapa. Mas não entenda errado o que Jesus ensina. Jesus não é ingênuo e muito menos tolo. Tanto que na narrativa da sua paixão, você vai se recordar disso. Nós celebramos a Semana Santa no mês de março. Tem um registro em que ele questiona aquele que lhe bate no rosto. Pede ao que lhe bate, Jesus pede ao que lhe bate, que diga o porquê de agredi-lo, se ele não falou nenhum mal. Na verdade,
Jesus está dizendo para mim e para você, que está aí, está falando para nós, que a lei do talião, aquela lei do olho por olho, dente por dente, criada para dar um limite à vingança, impedindo que a mesma seja desproporcional em relação à ofensa recebida, não orna, essa lei não orna com aqueles que seguem a Cristo. Sua lei é a lei do amor, que leva ao perdão, que destrói o circuito da vingança, proporcionando um novo começo, ou seja, a reconciliação. De fato, a proposta do cristianismo continua sendo loucura para um mundo cada vez mais paganizado, um mundo incrédulo nos valores perenes da fé cristã, mas loucamente apegado aos modismos e paixões de sua época. Esse mundo jamais entenderá deveras o que seja o amor, porque o amor na sua essência está em Deus, e Deus foi colocado de lado pelo homem contemporâneo. Por isso, o que norteia as relações em nosso tempo é a força do ódio e não a força do amor. Percebe o quanto temos que nos empenhar em imitar a Jesus em nosso proceder? Somente restabelecendo o reinado de Cristo é que teremos um mundo em ordem novamente. Sejamos generosos no nosso ser cristão, não tenhamos medo de sofrer por causa de Jesus, como nos motiva o apóstolo Paulo na primeira leitura de hoje, quando ele faz uma enorme lista de tudo o que estava passando pela causa do Evangelho, e ainda assim a alegria do Senhor sempre foi sua força para suportar os reveses da vida missionária, uma vez que, enquanto estivesse vivo, todo dia seria o tempo favorável para anunciar a salvação. Paulo e os demais apóstolos entenderam que a ação missionária só seria eficaz se não se acomodassem, se imitassem tudo a Cristo, que entregou sua vida sem reservas. Eles entenderam que se doassem por inteiro, o Espírito Paráclito os faria realizar obras tão estupendas quanto as que realizou o Mestre. Desse modo, a igreja hoje precisa ter a mesma postura, não pode se acomodar. Concluímos nossa longa reflexão de hoje com a seguinte pergunta: quantas milhas estamos dispostos a caminhar em prol do anúncio do Evangelho? É uma pergunta. Jesus, utilizando de um costume, a lei permitia isso, tá bom? Naquele tempo, havia um costume da época em que soldados romanos obrigavam as pessoas a andarem 1 milha com alguma carga nas costas, a armadura do soldado talvez. Jesus exorta aos seus ouvintes que se os obrigarem a isso, que andem não somente 1 milha, mas 2. Essa comparação feita por Jesus significa que é próprio do cristão fazer mais do que lhe foi pedido nas coisas que têm a ver com o reino. Não tenhamos preguiça, vale o céu, caminhemos as 2 milhas, ou quantas necessárias forem. Que a Virgem Maria, a Mãe de Misericórdia, nos inspire a superarmos os sentimentos de vingança, de desamor em nossos corações, e assim nossos passos, onde chegarem, levem a todos a reconciliação com Deus, que terá como consequência a reconciliação entre os povos. Amém. O Senhor te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus.